Aqui é o professor Ricardo. Estamos aqui em mais um momento das nossas atividades para levar até vocês aí um pouquinho de conhecimento, tá? E hoje eu vou disponibilizar esse material do sexto ano, tá? Que a gente começou a trabalhar, na verdade nós começamos a trabalhar aí a introdução à história, né? Eu já trabalhei com vocês aí, enfim, a introdução, o conceito. Chegamos a trabalhar, se não me falha a memória, a questão do cálculo do tempo em história, né, os algarismos romanos. E agora eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo que fala sobre a origem da humanidade, tá? É um conteúdo simples, não tem nada de mistério, fácil de entender, basta você prestar atenção, tá? E eu já coloquei na plataforma um exercício, um material sobre essa matéria que eu vou falar agora aqui para vocês, nesses slides. Eu vou disponibilizar tanto na plataforma do Google, como também lá no YouTube, tá? Para que vocês possam assistir quando vocês tiverem um tempinho. Lembrando que o acesso é importante, tá? Façam lá a sua inscrição, aceitem o convite. Já tem algumas atividades postadas, as primeiras a título de aprendizado, para saber como é que a plataforma funciona. Mas a partir dessa eu vou começar a exigir uma pontuação, para que vocês possam realmente fazer e saber o que vocês estão precisando aprender mais, tá? Então a gente vai começar devagarzinho, sem nenhum medo, com calma. Vou auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá? No uso desse novo meio de comunicação. E é isso, tá? Lembrando que as aulas ainda não têm data certa para retornar, então procurem fazer, tá bom? Vai facilitar bastante. E quando tudo isso passar, a gente volta de onde a gente parou aqui, tá? Convidem os colegas de vocês que ainda não tiveram acesso, peçam para eles aceitarem o convite na plataforma, façam as atividades, porque é extremamente importante, tá? Como eu já falei, não existe uma data certa ainda para o retorno, então quanto antes vocês aceitarem, né, o convite aí para usar a plataforma, melhor, tá bom? Esses slides que eu vou disponibilizar aqui agora, que eu vou explicar, eles falam da origem da humanidade, né? O homem, quando ele toma consciência de si, ele passa a se fazer uma pergunta muito importante: de onde eu vim? Por que que eu sou diferente dos outros seres? Por que que eu tenho determinadas habilidades e outras não, né? E por que que eu estou nessa terra? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha função aqui na terra? Então, a partir dessa pergunta, o homem ele começou a se perguntar, a se questionar o porquê dele, né, ser diferente de outros seres aqui, outros seres viventes na Terra, tá? Então, olha só, muito antes da ciência começar a se perguntar sobre a origem da vida humana, as sociedades antigas já falavam sobre ela em seus mitos e lendas. Ou seja, o homem, ele sempre se imaginou, né, de onde ele surgiu, de como ele se diferenciou, de como ele se destacou de outros seres vivos, tá? E isso muito antigamente, muitos anos antes do homem chegar ao que ele é hoje. E uma das formas que ele usou para explicar essa sua possível origem foi através da mitologia, né, das lendas, tá? Então, olha só, os mitos da criação são narrativas simbólicas que explicam a origem do mundo, do homem. Elas são encontradas em quase todas as culturas. Cada comunidade as considerava como um relato sagrado, que transmitia a verdade absoluta. Então, não só a origem do homem, ele se perguntou de onde ele veio, mas como a origem do mundo, né? Como a gente sabe, o planeta Terra está inserido aí numa grande constelação, né? Uma grande configuração universal, que é a chamada Via Láctea. Tá? E eles perguntavam, né, o porquê dele, né, e porquê do mundo ser diferente do que ele imaginava, do que era, tá bom? Aí nós temos aí
uma gravura, né, que relata esse homem aí pré-histórico, tá? Encontrado lá na África. A origem do homem, os primeiros seres humanos, ou chamados hominídeos, os fósseis mais antigos foram encontrados na África, tá? Mas não foi somente na África, não, né? Já na Grécia antiga, o homem também ele se perguntava de sua origem. E aí, após a criação do universo, né, com a criação dos deuses, né, e o mais importante deles é Zeus, ele se perguntou por que o homem é diferente dos outros animais. E aí essa criação, essa origem está explicada, né, na mitologia de Ptolomeu e Epimeteu, que a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Ó, Prometeu e a criação do homem. Né? Prometeu ele ficou encarregado de criar o homem, enquanto Epimeteu ficou encarregado de criar os animais. E qual é a grande diferença de um para o outro? É que os animais eles sobreviveriam a partir do instinto, né? Ou seja, um elefante ele vai estar preparado para ser grande, né? Para comer determinado alimento, para se reproduzir de tal forma. E os outros animais também, o tigre, enfim, a baleia, eles já nascem já com seu instinto pronto. Enquanto que o homem não. O homem ele nasce despreparado de tudo isso, né? E é ao longo da sua existência que ele vai ganhando aí as habilidades que irão permitir ele dominar não só a si, mas também os outros seres vivos, tá certo? Aí tem mais um slide. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito cansativo, muito longo, tá? Aí tem o mito de Prometeu e Epimeteu, né? Pandora e a caixa dada por Zeus. A caixa de Pandora é uma caixa onde sairiam surpresas, né? E também, além da mitologia grega, tem a mitologia indiana, a mitologia hindu, que também tenta explicar essa criação do homem, né? A criação do homem a partir das lendas, dos mitos, da religião, tá? Mais uma gravura. Além dessas duas que eu já falei, a grega e a indiana, também temos na mitologia grega, a mitologia egípcia, perdão, onde também se tentava explicar a origem do homem. Ou seja, todas essas explicações elas partem da explicação divina, né? O homem ele veio de um ser superior, tá? Que ele é criado a partir de um ser superior. Aí a gente entra num debate, né? Entre a criação do homem. Será que o homem é a criação, é o resultado da criação divina, né? Dos deuses, ou é o resultado da ciência? Então aí nós entramos nas duas principais vertentes dessa discussão, que é a criação do homem a partir de um ser divino e a criação do homem a partir da evolução, né, de outros seres, tá? Origem do homem. Aí nós temos a Epístola de Michelangelo, né, que retrata a criação divina, ou seja, Deus dando o sopro da vida para o homem, para que ele pudesse existir, tá? E aí nós temos a primeira grande teoria, que é uma teoria de caráter religioso, né? Na qual o homem ele é um ser criado a partir de uma vontade divina. E essa criação divina ela está relatada na própria Bíblia, né? Ou seja, se você lê o Antigo Testamento, né, o Gênesis, lá está contado, lá está explicado toda a criação do homem por Deus, né? E quais seriam as obrigações do homem para com Deus, para que ele pudesse sobreviver na terra. Tá? Continuando.
E aí entramos na segunda grande teoria, que é uma teoria mais moderna, mais recente, que é a teoria evolucionista. Essa teoria ela foi criada por um cientista inglês chamado Charles Darwin, onde ele percebeu que o ser humano ele é o resultado da evolução de outros seres, né? Principalmente os primatas. Então, olha só, até 1859, apenas livros religiosos como a Bíblia davam respostas a esse enigma, em sua linguagem simbólica. Nesse ano, o naturalista inglês Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que as espécies animais são capazes de modificações gradativas ou de evolução através do tempo, de modo que as novas espécies possam surgir. Essa foi a teoria que sacudiu a ciência a partir do século XIX, porque ela vai trazer uma luz diferente, né, até o momento, do que se pensava da origem do homem. Né? E o que Charles Darwin falou? Aí tem a foto dele, né? Ele vai viajar pela Europa, pela América e vai realizar estudos, né? Que estudos foram esses? Esses estudos eles demonstraram que as espécies, ou que determinadas espécies, elas só conseguem sobreviver se elas se adaptarem ao meio ambiente. É o que ele chamou lei de seleção natural, segundo a qual, na acirrada competição em que os seres vivos travam pela sobrevivência, prevalecem aqueles que melhor se adaptam ao meio específico em que vivem. Dessa maneira, as características que contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e transmitidas para as gerações futuras, ou seja, você se adapta ao meio ambiente, né? E é a partir dessa adaptação que você vai conseguir, né, enfim, dominar o seu meio ambiente, se reproduzir, tá? E transmitir aquela sobrevivência, né, aquela evolução para os outros seres vivos ou para os seus descendentes. Aí tem um exemplo aí, ó, duas girafas, uma maior e uma menor. A maior, que consegue comer aqui a folha da árvore, ela consegue sobreviver, porque ela se alimentou. E a menor, que não consegue alcançar aqui o galho, ela morre. Então essa é a lei de seleção natural das espécies. Tá? As diferentes etapas da evolução foram classificadas a partir da análise do volume do crânio, sendo que este foi aumentando à medida que o homem evoluía. As principais etapas da evolução humana são: aí nós temos Australopithecus, é considerado o ancestral mais antigo do ser humano, viveu na África aproximadamente de 1 a 6 bilhões de anos atrás. Fósseis indicam que teriam características primatas e humanas, ou seja, os primeiros seres humanos, né, eles foram aos poucos se adaptando ao meio ambiente, né? Foram conseguindo criar certas tecnologias que permitiram ele dominar o meio ambiente, né? E a partir dali sobreviver às mudanças que estavam sempre ocorrendo. Eu passei para vocês, acho que no primeiro mês de aula, um vídeo da evolução humana, né? Como o homem ele conseguiu sobreviver diante de tantas adversidades, né? Desde a África até a Europa. E aí depois do Australopithecus, nós temos o Homo habilis, que significa homem com habilidade. Esse viveu aproximadamente 2 bilhões e meio de anos. Considera-se que tenha inventado as primeiras ferramentas, daí a necessidade que deu origem ao seu nome. Supõe-se que tenha evoluído para o próximo grupo, ou seja, a partir da evolução do Australopithecus, o Homo habilis ele vai conseguir já criar alguns instrumentos que irão favorecer a sua sobrevivência. Exemplo, uma pedra de ponta, né? Uma pedra que consegue ele gerar uma faísca, né? E aí nós temos a questão do fogo, tá? Ou seja, ele vai conseguir criar a partir do uso manual determinados instrumentos que favorecem a sua sobrevivência. Um vaso, tá? Em seguida nós temos o Homo erectus. Viveu aproximadamente 1 milhão de anos, com postura mais ereta, braços mais curtos, maior estatura, já usava instrumentos de pedra, tinha habilidades de caçador e teria dominado o fogo.
Ou seja, o homem, quando ele fica ereto, ele fica em pé, isso permite a ele uma série de vantagens sobre outros animais, sobre outros seres, né? Ficar mais alto, enxergar mais longe, né? Alcançar uma fruta. Caçar, né? Que é uma das grandes características. Produzir o fogo, que aí talvez a grande revolução da época, né? Dominar o fogo para você se aquecer, para você cozinhar um alimento, para você iluminar a escuridão. Ou seja, o homem ele foi dando passo a passo até chegar no que ele é hoje. Né? E o que é o homem hoje? É o homem sapiens. Ainda não, é o homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe que sabe. Esse é o ancestral mais próximo do ser humano moderno. Viveu aproximadamente 500 mil anos. O desenvolvimento cerebral possibilitou o aumento das habilidades de criar utensílios melhores e mais eficientes do que todos os outros feitos anteriormente. Ou seja, o Homo sapiens, que foi o homem que antecedeu ao Homo sapiens sapiens, ele já consegue o quê? Pensar, já consegue planejar, já consegue criar uma estratégia, né, de como ele vai sobreviver, de como ele vai se alimentar. E aqui nós vamos tendo uma característica que esse homem, ele é um homem o quê? É um homem nômade. Ele vive de local em local à procura de alimento e de abrigo, tá? Homo sapiens neanderthalensis, ou homem de Neandertal. É o grupo de Homo sapiens mais famoso. Teria se desenvolvido na região do rio Neander, na Alemanha. Daí seu nome. Viveu aproximadamente entre 300 e 40 mil anos atrás. Ou seja, esse já é uma evolução, né, mais aperfeiçoada do Homo sapiens, né, porque ele já consegue criar a noção de morte, a noção de religião, né, ele já consegue criar representações onde ele vai colocar nas paredes das cavernas as famosas pinturas rupestres, tá? Esse aí. Bem parecido com o homem que nós conhecemos, né? Aí, ó. E o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual, que se desenvolveu há aproximadamente 100 mil anos atrás, tá? Perguntas sobre as origens são constantemente levantadas. De onde viemos? Qual a origem do ser humano? Como viviam os povos antigos? Né? Então a história, né, como ciência que investiga aí o passado, ela vai se perguntar qual foi a origem, como esse homem ele conseguiu se destacar dos outros animais, como ele se organizou dentro ali de uma sociedade, né? A reprodução era algo muito importante. Esses primeiros seres humanos, eles viviam aproximadamente aí 30, 35 anos, não viviam muito, tá? Então a reprodução era algo essencial. E aí nós temos a evolução aí, ó, do mais antigo para o mais moderno. Lembrando que os fósseis mais antigos do homem eles estão localizados na África, tá? A África é considerada o berço da humanidade, tá bom? E aí nós temos algumas ciências que se preocupam em investigar essa evolução. A arqueologia, a paleontologia, a arqueologia, né, que tratam, que abordam, que estudam os fósseis, né, as pinturas, os objetos, os utensílios produzidos pelos primeiros homens, pelos primeiros seres humanos. A pintura rupestre aí, né, ele se representava, ele já via os animais e tentava reproduzir isso na parede das cavernas. Tinha um caráter religioso. Eles achavam que pintando esses animais nas paredes das cavernas, eles teriam uma vantagem, né, na hora de, enfim, caçar, na hora de se defender. Bem, esses primeiros seres humanos, eles produziram peças, né, produziram objetos. E esses objetos, eles se encontram no que nós chamamos de sítio arqueológico. O que é o sítio arqueológico?
É um lugar onde se encontram vestígios da vida e da cultura material dos povos do passado. Não só da cultura material, mas também da cultura espiritual, tá? Ou seja, os seres humanos, eles produziam determinados objetos que representavam uma forma de se defender, de sobreviver, mas também uma forma de tentar explicar sua própria origem, tá bom? A caverna Teópetra é o sítio arqueológico localizado em Meteoro, na região grega central da Tessália. Os sítios arqueológicos brasileiros, além de provar a existência remota de outros nativos, estão cercados por intensa riqueza natural, onde o verde divide espaço com rios, cachoeiras e trilhas, elementos responsáveis por roteiros de encher os olhos e a alma. E aí é um ponto muito importante, gente. Acabei de falar para vocês que a evolução do homem, né, os primeiros seres humanos, eles surgiram ali na África, foram para a Europa, mas na América existem relatos de que existiram também homens pré-históricos, né? Na América Central, na América do Sul, no caso do Brasil aqui, né? Nós temos aqui diversos sítios arqueológicos no Brasil que remontam a esse homem pré-histórico. Vocês devem ter visto aí há dias atrás, anos atrás, que foi descoberto lá no interior de Minas Gerais o crânio da Luzia, né? O mais antigo crânio encontrado aqui na América. E esse crânio ele foi remodelado, né? E se identificou que era uma mulher, né? E essa mulher ela teria vivido aqui na região do Planalto Central, aqui no interior do Brasil, há mais de 10 mil anos atrás, tá? Então no Brasil nós temos aí muitos sítios arqueológicos que contam pra gente a evolução desses primeiros seres humanos. Tá? Aqui no Brasil nós temos também, aqui na região do Paranoá, alguns vestígios, né, deixados por esses seres. Tá? E o mais famoso deles do Brasil, como vocês sabem, é o sítio arqueológico que fica na Serra da Capivara, no Piauí. Né? Lá estão assim, muitos e muitos vestígios dessa passagem do homem pré-histórico na América. Né? Sítio arqueológico Serra da Capivara, muito importante, famoso no mundo inteiro. O Parque Nacional Serra da Capivara abriga o maior e mais importante conjunto de sítios arqueológicos do país. São mais de 100 mil hectares de território, onde o descomunal museu a céu aberto impressiona os visitantes, que são essas imagens aqui. Ó. Se tiver chance de ir. Ó, nós temos aqui o sítio arqueológico de Soledad, né? Soledade, tem cenários incríveis criados pela erosão das chuvas, que ao longo dos séculos formam imensas fendas e cavernas nas pedras que cobrem boa parte do seu território. É um outro sítio arqueológico muito importante também. Tá? Fica no Rio Grande do Norte. Quem tiver chance. Ou seja, no Brasil, né, também nós temos esses relatos aí de que havia uma evolução pré-histórica do homem. Tá? Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco. Há muitos relatos aí, as pinturas rupestres, né, que são o que mais chamam a atenção, né, como é que essas pinturas sobreviveram aí há milhares de anos, né? Então, meninos, pequena parte aí desse nosso conteúdo, tá, da pré-história, né, onde eu mostro para vocês que o homem ele tem uma preocupação em explicar a sua origem, né? Essa origem que pode ser explicada de duas formas, ou religiosamente ou através da ciência, né? E que uma não exclui a outra, tá? Muitos acreditam que a explicação religiosa exclui a explicação científica e a científica exclui a religiosa. Não. Se você acredita que o homem ele é a origem, tem a sua origem, né, como resultado da intervenção divina, ótimo.
Se você não acredita nessa, que acha que o homem é a evolução direta dos primatas, que ele existia aí há mais de 100 mil anos, né? Ou seja, milhares e milhares de anos, tá certo do mesmo jeito, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é que o seu olhar é o que vai identificar aquilo que você acha que possa ser usado como explicação para a evolução do homem. Tá? Não podemos deixar de acreditar que o homem deixou aí rastros, né? Deixou utensílios, objetos, e que servem para explicar essa história. Mas também a gente não pode deixar de olhar, de pensar que as religiões elas também tiveram um papel fundamental na explicação, né? Na origem desse homem que está na Terra aí há milhares de anos. Tá? Então fiquem bem e até a próxima.